Então vamos lá, good afternoon, boa tarde para vocês, tudo bem por aí? Amores da teacher, antes da gente começar a falar sobre a prova, eu vou relembrar com vocês sobre os present continuous, sobre aquele tema que vai cair na nossa prova, que é o presente contínuo, que é o que a teacher está explicando nessa unidade sempre. Que é a frase que explica, que fala sobre alguma coisa que está acontecendo. Então, no português, por exemplo, present continuous, a gente fala que é o gerúndio. Ando, endo, indo. Andar, andando. Beber, bebendo. Subir, subindo. Né? No português, a gente coloca o NDO, para ficar ando, endo e indo. No inglês, a gente usa ING. Tá bom? Mas é a mesma coisa. A gente vai compartilhar aqui com vocês um quadro branco para tentar explicar para vocês melhor antes da gente começar a prova, ok? Então, só um minutinho. Here. Vou tentar explicar mais ou menos para vocês, ok? Então, aqui. Nós temos o que a gente chama de present continuous. Esse é o nosso present continuous. O present continuous sempre tem um sujeito mais o verb to be mais o verb com ing. Essa é a nossa regra, ok, meus amores? Então, sempre no present continuous vai ter o sujeito, o verbo to be e o verbo com ing. Teacher, quem são os sujeitos? Sujeitos, vou colocar aqui embaixo. É o I, you, she, he, it, we, you novamente e o they. Esses daqui são os sujeitos. E qual que é o verbo to be? Pode ser o am, o are e o is. Ok? Então, aqui. Ops. Então, aqui. Vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui, vermelho. Então, aqui. Esse daqui sujeito, é... Teacher. Oi. É AM ou AK? O I am. Tá escrito errado, desculpa. Peraí. Desculpa, nem tinha reparado que estava escrito errado. Am. Ok? Am. Sujeito é o I, you, she, he, it, we, you, they. O verbo to be é esse aqui de baixo, ó. Am, is e are. Não vai estar escrito, meus amores, na frase I, verbo to be, verbo no ing. Mas a gente já sabe que quando tá falando o verbo to be, ou vai ter a palavrinha am, ou vai ter a palavrinha are, ou vai ter a palavrinha is. Elas também podem vir na forma negativa. Como que é a forma negativa do verbo to be? Am not, aren't ou isn't. Ok? Então, essa aqui é a forma negativa do verbo to be. Ok? Então, essa aqui é a regrinha básica do present continuous. Sempre vai ter o sujeito, sempre vai ter o verbo to be e sempre vai ter o verbo no ing. Entenderam isso, meus amores?
Conseguiram lembrar da explicação? Lembrando que o present contínuo significa o quê? Uma ação que está acontecendo neste exato momento. Nós estamos estudando inglês. We are studying English. Olha, we, sujeito, are, verbo to be, studying, estudando English, o inglês. Ok? Sempre. Entenderam isso? Conseguiram entender, meus amores? Ok. Então, agora vamos para a prova. Vai funcionar da seguinte forma, meus amores. São 16 questões, como vocês já viram aí, somente de múltipla escolha, somente de marcar X. Eu vou ler todas as questões com vocês, passo a passo. Prestem bastante atenção, porque tem palavras que eu vou falar o significado em português, ok? Viu tudo? Eu vou falar. Tem alguma questão? Não tem. Tem alguma pergunta? Não tem. A gente responde as perguntas e aí eu vou pedir para vocês começarem a responder. Vou ficar aqui até o final da aula para vocês tirarem alguma dúvida, se houver alguma dúvida. Terminando a prova, teacher, eu terminei, não tenho mais dúvida, tá tudo certo. O que vocês fazem? Podem sair da sala. Só que não esqueçam de dar tchau para mim, tá? Pelo menos dá tchau para mim, por favor. Tá bom, meus amores? Mas não há necessidade, não precisem ficar até o final da aula. Depois que vocês terminarem, estão liberados. Combinado, amores da teacher? Yes? Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a prova agora. Here. Yes, here. Vamos lá. Prestem atenção que eu vou ler com bastante calma, ok? Vou explicar cada detalhe. Answer these 16 questions to score your knowledge to present continuous grammar. Então, responda essas 16 questões para testar seus conhecimentos sobre os present continuous, a gramática do present continuous. Então, number 1. I am watching TV. My brother. I am watching TV. Eu estou assistindo TV. My brother está lendo a book. Então, o que a gente tem que completar essa frase? Com o verbo to be do brother, que ele é he, porque ele é menino, né? O verbo to be do he e o verbo com ing. Então, nós vamos ter que achar uma questão aí, uma das orientações, que tem essas duas palavras, o verbo to be e o present e o verbo com ing. Então, a resposta da letra A, reading. A letra B, is reading. E letra C, reads. Marca a resposta que vocês acham. Ok. Tranquilo? Eu não entendi. Oi, meu amor. I don't understand you. Não entendi. Eu não entendi muito bem. Então, vamos lá. De novo. Aqui a gente tem que completar com present continuous, com presente contínuo. O sujeito já tá aí. Lembra que eu falei para vocês na explicação que o present continuous tem o sujeito, o verbo to be e o verbo com ing. São essas três palavrinhas, certo? O sujeito já tá aí, é o brother. O brother tá ali. Nós precisamos, então, saber completar essa frase marcando um X na resposta certa. A, B ou C, que tem que ter o verbo to be e o verbo no ing. Então, vamos ver a letra A. A letra A tá aí, tem uma palavra só, reading. Será que essa é a resposta? Na letra A tem o verbo to be e o verbo com ing? Na letra B, is reading. Aqui na letra B tem o verbo to be e o verbo com ing? E a letra C, reads. Na letra C tem o verbo to be e o verbo no ing? Vocês vão ver qual dessas três questões completam a frase do número 1 para ficar sujeito, verbo to be e verbo com ing. Entendeu agora, Aninha? Entendeu? Então, vocês vão ter que ver A, B ou C, qual que é a resposta que completa? A resposta tem que ter o verbo to be, am, is ou are, e o verbo com ing. Tudo bem? 2. Thomas and Patrick. Thomas and Patrick, o sujeito é eles. Concorda? Porque é o Thomas e o Patrick. São duas pessoas. Então, eles. Eles em inglês é they.
Então, they, alguma coisa outside in the yard now. Eu não preciso saber o que está significando. Então, prestem atenção. Não preciso saber. O que eu quero saber aí? A questão me pediu para completar com present continuous. Então, eu já sei que tem o sujeito, né? Porque tem o Patrick e o Thomas. Eles são o sujeito da frase. Então, o que está faltando? De novo, o verbo to be e o verbo no ing. Então, a gente vai olhar essas três questões e ver qual que completa. Qual que tem o sujeito, o verbo to be e o verbo no ing? Are playing, is playing ou plays? Qual que é o casadinho? Qual que é o verbo to be que é junto com they? Então, olha lá, preste atenção na teacher. Vou fazer o casadinho de todos eles. Sujeito com verbo to be, tá? I am, you are, she is, he is, we are, you are, they are. Se eles são duas pessoas, são eles em inglês é they. Então, a resposta certa seria they are playing, letra A, ou they is playing, letra B. Vocês vão marcar o que vocês acham correto, ok? Número 3. A pergunta seria, what are you doing? O que você está fazendo? Então, what, pessoal, what significa o quê? Então, qual seria a resposta certa para completar? A gente tem que ter a palavra what, tem que ter o verbo to be, tem que ter o sujeito. Tem que ter essas três palavrinhas. A letra A, what are you? Letra B, what you? Ou letra C, what do you? Qual seria a resposta correta? Marquem um X na que vocês acham, ok? Número 4. Número 4. Aqui a gente tem que completar a frase com o verbo to be na forma negativa. Lembra que eu mostrei para vocês a forma negativa do verbo to be? I am not, aren't ou isn't. São essas três formas negativas. Então, qual será a resposta certa do 4? Not, don't ou aren't? Marquem um X na que vocês acham a forma correta do verbo to be na negativa. Ok? Pro, qual é a tradução de don't e not? Qual que é o quê? A tradução. Não. Tanto not quanto don't é só não. Tá? Então, vamos lá. Número 5. Are you studying English now? Você está estudando agora? Mesma coisa aqui, é só para a gente marcar um X na resposta que mostra o verbo to be que completa o sujeito I. Então, I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Então, qual é o casadinho, o verbo to be, que está na conjugação do sujeito I? Seria a resposta certa a do? I do? Letra B, I am? Ou letra C, I are? Qual seria a resposta correta? Marque um X na que vocês acham, ok? Number 6. Aqui vocês vão ter que completar com uma das três palavras. A pergunta é o seguinte. O que... Preste atenção, vou falar em português. O que você está fazendo? Lembrando que a palavrinha what significa o quê? A palavrinha where significa onde. E a palavrinha when significa quando. Então, qual letra é a certa? Letra A, what are you doing? Letra B, where are you doing? Ou letra C, when are you doing? Qual seria a resposta certa que tem o significado de o que você está fazendo? Marque um X na resposta certa, ok? E número 7. I can't talk to you right now. Eu não posso falar com você agora. Because
I am studying. Então, qual é a resposta correta? Que tem o verbo to be e o verbo com ing. Seria am studying, I are studying ou I am studying? Letra A, B ou C? Marquem um X, né, que vocês acham a resposta certa. Número 8. He usually goes for a walk at this time, but ele sempre caminha nessa época, nesse horário, nesse tempo, mas ele, aqui a gente vai ter que colocar o verbo to be na forma negativa e o verbo com ing. Então vai ter duas palavras. Uma com o verbo to be na negativa e uma com o verbo no ing. Seria a resposta certa. A, doesn't go. Letra B, not go. Ou letra C, isn't going. Qual seria a resposta certa? Faz aqui no sofá. Prof, Oi. pode repetir a 7? Repetir a 7? Ok. A 7 vocês vão ter que completar com o verbo to be do I e o verbo com ing. Então, qual que é que combina com I? É I am studying ou I are studying? Qual dos dois combina? Marca um X na resposta que você acha certo. Ok? Posso passar para 9, meus amores? Muito bem. Número 9, exercise 9. It's very noisy upstairs. What are they doing? O que eles estão fazendo? Então, aqui vocês vão completar com o verbo to be, o sujeito e o verbo com ing. Tem que ter essas três palavrinhas na resposta. Verbo to be, sujeito e verbo com ing. Então, letra A, are they doing? Letra B, they doing? Ou letra C, do they do? Qual seria a resposta correta? Marque um X. Número 10, vocês vão completar com a resposta certa do verbo to be na negativa. Qual que é o verbo to be do they? I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Qual é o verbo to be dele? Aí a gente vai ver a resposta dele na negativa. A resposta certa é they, letra A, aren't. Letra B, they don't. Ou letra C, they isn't. Qual dos três é a resposta certa do verbo to be na negativa do they? É they aren't, they don't ou they isn't? Vocês vão ver a resposta certa e marcar um X. Número 11. I am not make dinner because we were there. Então, aqui, a gente vai ter que completar com a resposta certa, que tenha o verbo to be, o not e o verbo com ing. De novo, vamos completar com a resposta que tem o verbo to be, o not e o verbo com ing. Essas três respostas. Então, letra A, am not making. Letra B, don't making. Ou letra C, not make. Qual será a resposta correta? Marque um X. 12. Aqui a gente vai completar com a resposta que tem o verbo to be, o sujeito e o verbo com ing. Tem que ter essas três palavras. Verbo to be, sujeito e verbo no ing. Letra A, he sleeps. Letra B, is he sleeping? E letra C, he sleeping. Qual dessas três respostas está completa? Marque um X na resposta correta. Número 13. Aqui nós vamos completar com o verbo to be da palavrinha cat. Cat é ele, né? He, it. Então, vamos lá. Qual será a resposta correta? O verbo to be.
Letra A, is. Letra B, has. Ou letra C, does? Qual desses três é um verbo to be? Marque a resposta correta. Número 14. Why are we waiting? Por que que nós estamos esperando? Who we are waiting for. Então, quem nós estamos esperando? Então, nessa resposta aqui, novamente, tem que ter o verbo to be, o sujeito e o verbo no ing. Nessa ordem, verbo to be, sujeito e verbo com ing. Então, a resposta seria who we are waiting ou who are we waiting? Qual das duas será a resposta correta? Tem que ter a resposta correta nessa ordem. Verbo to be, sujeito e verbo com ing. Ok? Número 15. Aqui nós vamos perguntar quem está dirigindo. Lembrando que as três palavrinhas significam where, letra A, significa onde, what, letra B, significa o que, e who, letra C, significa quem. E a pergunta é, quem eles estão esperando, quem está dirigindo o carro? Quem está dirigindo o carro? Ok? E por último, número 16. Is your teacher sit down? Sua professora está sentada? Está sentando? No. Aqui nós vamos completar com o sujeito e o verbo to be na negativa. Sujeito, verbo to be na negativa. Então, letra A, not. Letra B, he doesn't. Ou letra C, he isn't. Ok? Alguma pergunta, meus amores? Teacher, Gi. eu fiquei ainda em dúvida na 14. A 14, você tem que achar a resposta que está nessa ordem. Primeiro, o verbo to be. Depois, o sujeito. E por último, o verbo com ing. Qual será a resposta? Letra A, we are waiting. Ou letra B, are we waiting? Qual das duas você acha que é? E tem essa ordem. Primeiro, o verbo to be. Depois, o sujeito. Depois, o verbo com ing. Pro, qual é a ordem da 16? Da 16, verbo, sujeito com verbo to be na negativa. Isa, terminou, pode sair, tá, meu amor? Thank you so much, viu? Kisses, bye. Pro, também terminei. Pode sair, meu amor, então, tá? Kisses, bye, bye. Prof, eu também terminei. Tá bom, Bye. meu amor. Podem sair. Bye, bye. Aham. Isso mesmo, Gi. Isso mesmo. Tem alguma outra dúvida? Não? Bye, bye. See you, honey.
Pessoal, eu vou aguardar, vou finalizar a gravação agora para não ficar muito cansativo para vocês. Porém, se algum aluno entrar com alguma dúvida aqui, eu reinicio a gravação, porque pode ser uma dúvida de vocês, ok? See you next class. Thank you so much.